Eu sou o Lucas D'Amico, trainer em programação neurolinguística, constelador familiar, especialista em desenvolvimento humano e reprogramação mental. Se você gosta de conteúdos como esse, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, temas, sugestões e se inscreva no meu canal. Quando a gente fala sobre vícios, né, gente, tem alguns estudos que trazem que a humanidade nunca teve tão compulsiva e com vícios como ela tem agora, né, na nossa sociedade. Então a estrutura de vício ela é muito grande, ela cresce exponencialmente junto com várias outras doenças. A gente começa a perceber, por exemplo, quem mora em São Paulo, você caminha no centro, você começa a perceber que aquela comunidade das pessoas que são viciadas em drogas, principalmente em crack, ela só aumenta, ela aumenta absurdamente de ano após ano. Compulsões e vícios. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre as diferenças e como olhar, como trabalhar a sua compulsão dentro de você, como trabalhar o seu vício dentro de você. Quando a gente fala sobre compulsões, toda pessoa que tem algum vício, independente dele qual seja, significa que ele tem, ou ela tem, essa pessoa tem uma compulsão. Tá? Então a gente tem ali os vícios comuns, como vícios em álcool, vícios em drogas, independente da droga que seja, fármaco, remédios, vícios em comida. Comida, tem muitas pessoas que são viciadas em comida, vícios em sexo, muitas pessoas viciadas em sexo, vícios em pornografia, vícios em jogos. E essa maquininha que estamos usando aqui hoje também é uma ferramenta que tem aumentado muito a estrutura de vícios em crianças, adolescentes e adultos, que é o nosso querido celular. Então, existem vícios em compras, existem diversas abordagens que mostram o quanto que uma pessoa acaba se tornando uma dependente, ou seja, uma viciada em algo. O que é um vício? É algo que eu não consigo parar de fazer. Eu quero parar, mas eu não consigo. Eu quero não beber, mas eu bebo. Eu quero não fumar, mas eu fumo. Eu quero não comer, mas eu como. Eu quero não fazer compras, mas eu compro. Então tem uma estrutura emocional dentro de mim que me faz a execução daquilo. E isso existem várias coisas por trás que significam isso, e ao mesmo tempo muitas questões emocionais profundas que fazem a pessoa buscar esse vício. O principal deles, eu diria com muita tranquilidade, que o principal deles é o vazio emocional. É um buraco, é uma falta. Então a pessoa tem um vazio, ela tem uma falta emocional, algo ali dentro dela falta, ou por algo lá atrás, ou por algo do presente, e ela busca preencher aquilo, ou seja, tampar aquela falta com comida, bebida, drogas, fármacos, compras e afins. Então, essa é a estrutura do vício. Todas as pessoas que têm o vício dentro de si, dentro do seu comportamento emocional, ela também tem uma compulsão. Porém, nem todas as pessoas que são compulsivas têm estrutura de vício. O que é uma estrutura de vício? Vamos entender um pouquinho melhor o que é uma pessoa que tem estrutura de vício. Estrutura de vício são aquelas pessoas que elas ficam trocando de compulsões. Então ela consegue controlar a compulsão por compras, mas acaba se tornando uma compulsiva por comida. E aí ela para de ser compulsiva por comida, controla a compulsão por comida e se torna uma compulsiva por álcool. Para uma compulsão por álcool e se torna uma compulsiva por atividade física, por corrida. Você percebe a diferença? O que é uma estrutura de vício? Estrutura de vício nada mais é do que aquela pessoa que ela fica pulando de compulsões em compulsões. Ou seja, ela não trata a causa, ela trata apenas o sintoma. Quando eu falo causa e sintoma, entenda uma coisa bem fácil de entender. Eu faço uma analogia que ela é bem simples e bem fácil de se entender. Se eu estou com uma dor no meu ombro, essa dor no meu ombro, ela é um sintoma ou ela é a causa?
Claro que ela é um sintoma. A dor, ela é um sintoma. Ela está me mostrando que tem algo ruim ali e a partir dessa dor eu vou investigar, faço alguma ressonância ou algum exame e ali eu identifico talvez uma bursite, uma tendinite ou algum problema dentro da minha articulação do ombro. A partir dali eu encontrei a causa. Uma vez que eu encontrei a causa, eu vou fazer algum procedimento para tratar aquela causa. Ou seja, eu vou tratar fazendo talvez uma artroscopia, uma pequena cirurgia ou uma fisioterapia, não importa. E ali eu fui fundamentalmente tratar a causa da dor no meu ombro. Vocês concordam comigo que se eu tomar remédio para aquela dor, ela vai melhorar, não vai? Muitas vezes ela pode até sumir. Mas eu tratei a causa da dor no ombro? Não, eu não tratei a causa. Eu apenas eliminei a dor. Aquela causa, em algum momento, ela vai voltar. Em algum momento, o remédio vai diminuir a sua funcionabilidade e você vai ter aquela dor novamente. Trazendo essa questão para a estrutura de vício ou para a compulsão, uma pessoa obesa, muitos acabam tomando remédio para emagrecer. E por que que 100% deles voltam a engordar tudo e um pouquinho mais quando para de tomar o remédio? Exatamente como o exemplo que eu trouxe do ombro. Então, tratou o sintoma, beleza, eliminou a compulsão, eliminou a ânsia de comer, mas não tratou a causa. Continuou lá dentro vazio, a estrutura emocional que faz ela tampar a dor com a comida, que faz ela comer nas emoções. Isso é também com dependente químico. Muitos dependentes químicos, a grande maioria, são internados. E por que quando eles saem da internação, eles recaem automaticamente? A grande maioria recai em menos de 2, 3 dias. Por quê? Porque não trabalhou a estrutura emocional profunda. Você bota a pessoa dentro de uma clínica, ela fica reclusa, e claro, dentro de clínicas normalmente é bem complicado usar droga. Ok, ficar sem usar droga dentro de uma clínica é muito fácil. O desafio é ficar sem usar droga quando você sai, quando você lida com a frustração, quando você tem decepções, tristezas e acaba buscando a droga para aliviar essa dor, que é o que a maioria dos dependentes químicos fazem. Então, esse entendimento, essa construção de estrutura é o que é a diferença e é o que a gente tem que trazer como consciência. Se você tem compulsão, ou se você tem estrutura de vício, você agora já entende qual que é a diferença de uma e da outra. Se você tem uma delas, o caminho inicial é entender qual é a causa da sua compulsão ou qual é a causa da sua estrutura de vício. Perguntinha que muita gente faz: Lucas, existe mais de uma causa? Sim, existe. Para algumas pessoas é uma única causa. Para muitas pessoas são várias causas, que pode ser lá atrás da minha história, da minha infância, da minha parte intrauterina muitas vezes. Pode ser uma questão sistêmica, ou seja, que vem do meu sistema familiar. Pode ser uma questão que vem da minha adolescência. Pode ser uma questão que se torna do meu presente, ou seja, uma ausência de propósito no meu presente. Existem dezenas de possíveis causas emocionais que levam a pessoa a construir uma estrutura de vício ou desenvolver uma compulsão. E o trabalho é usar ferramentas corretas, assertivas, que vão tratar a causa, que vão limpar a estrutura emocional, ressignificar a estrutura mental e comportamental. Então, esse é o ponto principal. Uma pessoa que tem uma estrutura de vício ou uma compulsão, vai tratar a causa. Para de querer ficar tampando o sol com a peneira. Ponto principal na minha percepção, quando a gente fala sobre estruturas de vícios e compulsões, é você conseguir tratar a causa emocional que gera isso dentro de você. Tratar de verdade a causa emocional. Qual é a causa lá dentro de você, que está lá escondida, que muitas vezes você não conhece. Na maioria
na maioria das vezes, olha, eu digo com muita tranquilidade, 90% dos meus clientes, dos pacientes que eu atendo, que tem compulsões, que é uma das minhas especializações, que tem estrutura de vício, 90% deles são causas desconhecidas. Apenas 10% eu já fiz ali. Estou dizendo aqui uma questão que eu já estudei, já peguei ali a grande maioria dos meus clientes e comecei a escrever e a fazer um scout. Eu consegui chegar nessa porcentagem. 90% deles são causas que a pessoa nem tem consciência daquilo. Está guardadinho lá dentro do seu inconsciente. Ela nem sabe que essa é a causa ou que essas são as causas emocionais que geram essa estrutura. Tratar a causa. Como tratar a causa? Encontrando ferramentas. Eu sou um cara muito adepto à programação neurolinguística, à hipnose terapêutica, à constelação familiar, a algumas ferramentas de coaching, tudo isso junto, que é o que a gente chama de um processo sistêmico. Então, eu posso começar com uma técnica de coaching, com assessment de coaching, ali no meio eu abro uma técnica de PNL, lá no fundo eu abro uma constelação e entendo o sistema, volto com a PNL e faço uma indução hipnótica no final. Olha que lindo, olha que bonito. Assim eu trabalho de fato aquilo, porque o ponto, quando a gente entende uma causa, a gente tem que entender que é o significado que a nossa mente criou para aquilo. Então, se ela criou um significado, eu posso fazer uma ressignificação. Ressignificações são coisas comuns e que nós, seres humanos, fazemos diariamente. A gente ressignifica histórias, a gente ressignifica experiências, a gente ressignifica pessoas, a nossa vida, seja de uma forma ou de outra. Então, a ideia quando a gente quer buscar causas para estruturas de vícios ou compulsões é encontrar a causa e saber trabalhar a causa. E esse é o segredo. Por quê? Porque encontrar a causa, gente, é muito fácil. Uma pessoa que faz uma formação inicial em PNL, chamado um practitioner em PNL, aprende técnicas de regressão que vão encontrar causas. Uma pessoa que faz uma formação em hipnose, aprende técnicas de regressão que vão encontrar causas. Mas não é só encontrar a causa, é saber o que fazer com aquela causa. Essa é a arte, essa é a dinâmica, essa é a habilidade da construção. É saber o que fazer com aquela causa. O que você faz com ela. Existem várias maneiras. E essa, eu gosto muito de dizer que essa é a mágica. Porque você tem que estar nas mãos de uma pessoa que saiba fazer isso bem feito. Porque só encontrar a causa, muitas vezes eu encontro sozinho causas emocionais minhas de questões XYZ das minhas histórias. Agora, o que fazer com essas causas, muitas vezes, mesmo com a minha experiência aí de mais de 10 anos atuando nessa área, estudando PNL, estudando mente humana, muitas vezes eu tenho que buscar pessoas que me ajudem a trabalhar as minhas causas, porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho muitas vezes paro, travo, não consigo, porque fica muito preso dentro de mim. Então, o que fazer com elas, tá, gente? Então, esse é o principal. Como é que eu sei se eu tenho alguma compulsão? Como é que eu sei se eu tenho alguma estrutura de vício? Se você precisa fazer alguma coisa e não tem controle daquilo, por exemplo, se você tem que comer, naquele momento você não consegue segurar. Se você tem que, quando chegar do trabalho, beber, não consegue não tomar um vinho ou uma cerveja. Se você tem que, para desestressar, usar o celular em algum joguinho, ou se você tem que, para se acalmar, comprar alguma coisa na internet, ou ir ao shopping e comprar, possivelmente você tem uma compulsão. Possivelmente. Ela está muito associada ao ter que. Eu tenho que fazer, eu não consigo não fazer aquilo. Se você tem que fazer, tem algo que te move a esse fazer. E provavelmente este algo é uma estrutura de vício, é uma compulsão. Provavelmente, tá? Então, e não necessariamente a compulsão é uma estrutura de vício, tá? Então, reflita sobre as suas ações. Como é o seu dia? Você tem a necessidade de fazer as coisas? Muitas vezes é mais forte que você, ou você consegue se controlar? Ou você consegue ter domínio das suas ações?
Porque compulsão e vício, nós perdemos o domínio completamente. Eu não quero fazer aquilo, mas eu faço mesmo não querendo. Eu não quero agir daquela forma, mas eu ajo mesmo não querendo. Isso é a base fundamental de uma estrutura compulsiva ou de um vício.